esse escândalo aí com a vereadora Brisa Bach, né? Brisa Bach na Câmara Municipal de Natal, você vê como perseguição, uma vez que outros, né, vereadores de outros partidos estariam com atos financeiros bem mais graves, inclusive a vice-prefeita de Natal, quando saiu essa situação dela, acabou surgindo para outros, enfim, com valores bem maiores. Você vê isso uma perseguição, uma coincidência negativa? Como é que você vê esse caso? Quando você é um vereador, que você abre muitas feridas, né? O que acontece? Você acaba, se você deixar aberto alguma sua, acaba que chega um momento, quando se tem a oportunidade, eles todos se juntam para tentar tirar o seu mandato. Então eu acho que Brisa, ela ataca, né, alguns vereadores, eu vi muito discutir em defesa do povo, em defesa da pauta que ela defende, tá tudo certo. Só que Brisa, abrindo um parêntese, eu tenho uma pauta de uma entrevista com ela, inclusive, que nós iríamos fazer numa terça-feira, e no fim de semana surgiu a situação e ficou suspensa essa entrevista com ela está em uma turbulência, mas eu tenho essa pauta pronta, que não passava esse assunto, porque ninguém sabia que esse assunto iria existir. Mas quando eu estive na Câmara outro dia, aliás, no dia que eu fui conversar com ela, enfim, ela estava justamente cobrando do prefeito Paulinho que pagasse a um pessoal cicense que já estava há mais de 6 meses sem receber, que pagasse o pessoal das quadrilhas. Ela estava cobrando isso. Eu tenho esse filme, vou até colocar aqui na nossa matéria, eu tenho isso aqui guardado, enfim, e eu observei que enquanto ela falava, cobrando justamente a responsabilidade do prefeito, e ela citava inclusive que independente de Álvaro, o Paulinho está administrativo, como a Fátima assumiu o estado com 4 folhas do Robson, mas ela quitou todas porque ela está governo, ela não, é particular dela, a gestão é dela, mas ela tem a responsabilidade. A Fátima fez isso. Então a Brisa, enquanto ela citava isso, cobrando, né, eu tenho esse vídeo, vou postar aqui para vocês verem também, o pessoal que estava lá na mesa diretora ficava rindo o tempo todo, e um falando com o outro, não dava nem importância. Então, quando você falou isso agora, ela bate muito na tecla dessa autodefesa das pessoas ou dos direitos. Talvez ela tenha incomodado muitos, né? Exatamente. Então, num momento desse, porque o que acontece muito, ali eles têm uma emenda parlamentar, e eles podem, diferente de São Gonçalo, que tem emenda, mas só pode colocar para saúde e educação dentro da própria gestão, lá eles podem colocar para instituições. As instituições não governamentais, elas andam sempre de pires nas mãos, sempre foram. Quando a gente vê um político poder ajudar uma instituição governamental, eu sempre aplaudo, porque são quem faz a ação acontecer nos bairros. Qual foi a falha? Essa instituição que ela encaminha essa emenda, que deve fazer um trabalho social, deve fazer um trabalho, aí pega por viés político e cobra uma entrada. Aí cria-se um problema. Talvez todo recurso é para as ações que essa instituição deve desenvolver, mas aos olhos do Ministério Público, eles veem como que foi um desvio de dinheiro para uma instituição que estava cobrando, né? Mas eu sempre tenho muito cuidado e muito zelo de dizer que qualquer político que apoie as instituições não governamentais, o terceiro setor é muito importante, porque eles acontecem nos bairros. Você vai pegar uma loucura junina que estava lá ensaiando, no escuro, eles é quem fazem política ali no Guarani, política cultural. Eles que fazem política cultural, eles têm a Paixão de Cristo, que eles fazem. Sim, Paixão de Cristo, eu lembro. Eles fazem quadrilha junina, eles fazem grupo de teatro, eles fazem ação social. Esse grupo está lá. Então, se a gente tivesse a oportunidade, enquanto vereador, de ajudar, era importante que a gente ajudasse. Aqui pausando aqui só para complementar a loucura junina, eu estava registrando os bastidores deles em um dos ensaios, que é a nossa cobertura que a gente faz, e Vamberto me comentando, né, que 2 alunos, em datas, enfim, desmaiaram de fome. Isso é terrível. E outra coisa, a gente, com a tal da lei aprovada de incentivo à cultura, as empresas do Estado sempre estão na miséria, não ajudam. Então é o ato de sofrer muito para manter a cultura. E a questão da Paixão de Cristo também, eu vi um outro rapaz lá, que é membro da quadrilha, colocando até água dentro da garrafinha do Infinity, que até eu levei para o pessoal da Dória, do Grupo Sidória, e a gente fez uma ação lá de surpresa para eles, com energético para todo mundo num determinado dia, foi bem interessante. Mas assim, o que eu quero dizer é que eles realmente gostam, promovem cultura e políticas culturais ou não, e que qualquer vereador de qualquer partido, se fizer sua parte
normalmente como político administrativo, porque são eleitos para isso, independente de bairros, todos serão beneficiados e não da forma que a gente encontrou eles há 2 anos atrás, no meio da rua, escuro, etc, etc. Então é um pessoal realmente que luta, mas estão bem melhores hoje, né? A quadrilha está bem maior e isso é um comentário que eu faço questão de registrar, porque a gente vai das pequenas às grandes, das grandes às pequenas, nessas coberturas que a gente faz, é isso. Bom, a última pergunta então para ele, que é vice-prefeito de São Gonçalo, é sobre o governo do estado, né? Então vamos ver aí o que ele vai comentar e por que ele vai comentar essa pergunta. Última pergunta a seguir. Você anda com segurança? 24 horas. Você teme acontecer algo também, como aconteceu com sua Eu irmã? recebi muita ameaça. Continua recebendo? Continuo. A minha irmã foi morta do lado da minha casa, eu morava do lado da onde aconteceu. Porque ele cuidava da minha avó. A mãe dele tinha câncer, estava em estado terminal, ele cuidava dela, era acamada. E eu morava ao lado. E tudo isso aconteceu, aí fica o trauma, né, na mente da gente, eu tinha muito medo. Então eu me enfiei mais ainda dentro da minha bolha. Ela chegou à Câmara de Vereadores de Natal através de uma turbulência familiar, administrativa, política. O seu pai, Wendel Lagartixa, ainda está preso na Bahia. Foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, mas não chegou a assumir o seu mandato. Anne Lagartixa é a próxima entrevistada, a vereadora Anne Lagartixa, no TV7 Política. A seguir. Bom, vamos entrar no governo do estado. A última pergunta então para você é a seguinte, está aqui na pauta. Governo do estado, sua nota é ótima. Sua nota a governadora Fátima Bezerra e por quê? É um governo que deixou muito a desejar. E eu inclusive fui eleitor já de Fátima, participo de uma conferência estadual onde ela chega e faz uma fala muito bacana, muito boa, defendendo a cultura. Só que eu começo pela cultura. Vou falar nisso, deixa eu abrir um parêntese aqui, que eu já em outras entrevistas com outros diretores de quadrilhas, já ano passado, esse ano, que já passou, ano passado e o outro ano também, que o governo do estado parece que não solta nada para as quadrilhas, alguma coisa assim. Não tem uma ação efetiva do governo durante todo esse mandato de Fátima para o movimento juvenil. Já 2 mandatos, né? 2 mandatos. E nós nunca tivemos. E como é que ela defende e é aonde? Não sei. Não tem muita dificuldade de acesso às ações de política cultural. Né? As emendas, por exemplo, tem emenda que está lá na Fundação José Augusto, há não sei quanto tempo, se perde. A emenda da senadora Zenaide, por exemplo, botou 200 mil para o movimento juvenil. Se perdeu, gastaram em outra coisa. Estão aí tentando regulamentar, comprar 2 carros pela Liga e essa emenda se perdeu. Então, assim, é um governo que a minha nota é baixa para o governo nesse sentido. E detalhe, você está falando aqui no campo, da cultura, mas isso é só um ponto, né? E ainda mais no geral, né? Isso. E aí, outra coisa nessa reta final, ela está entregando asfalto das estradas. Mas durante todo o seu governo, eu estou dizendo isso porque eu andei o estado todo, né, nas apresentações, e era buraco, meu amigo, meu carro era direto. Queijo suíço perde. Agora que começou, né, essa questão do asfalto no final, mas é um governo que não disse para que veio nessa recuperação de estrada no estado. Quantas pessoas foram acidentadas com relação de buracos em meio de estrada? A questão do Valfredo também, a gente vê que na primeira gestão dela parece que melhorou levemente, mas agora desandou total. Desandou totalmente, assim, a saúde está aí, a fila de espera das cirurgias de alta complexidade que é do estado, né, dos exames que tem, as filas são enormes e a gente ninguém quer burlar o sistema para botar ninguém na frente, mas a gente fica assim, se for esperar, morre pela saúde, se for esperar. Temos um exemplo agora, o Rafael Mota, né, que ele teve os primeiros socorros lá, se não tivesse assistência de lá, talvez ele não tivesse resistido, mas tinha de ir para São Paulo, tinha que ir para o hospital particular, já está em Natal, já voltou, já está cantando, tocando violão, mas o Valfredo é muito importante e ele tem que ser visto por todos. A gente teve aí o Bolsonaro outro dia, né, passou mal naquela carreata lá, que eu até faço a minha observação particular, como é que uma equipe dele
traz aquele homem para o interior do Rio Grande do Norte sem um plano B para uma possível ato dele passar mal ou não. Aí a governadora, tudo bem, coloca à disposição a aeronave da polícia. Aí vai para onde? Para o Valfredo. Tudo passa pelo Valfredo. Sabe, então... Eu digo muito assim, olha, Deus o livre que eu sofro um acidente. Mas se eu sofrer... Vai para o Valfredo. Mano, primeiro para o Valfredo, porque é lá onde tem os principais, mesmo com todo esse problema hoje, esse caos que está vivendo a saúde do Estado, mas o Valfredo é um hospital de referência. E os profissionais que fazem para lá de mágica, né, para conseguirem atender? Inclusive, eles, agora o médico colocou lá toda a dificuldade, vai entrar em colapso. Ele faz um comentário sobre o colapso, possível colapso no e infelizmente, né, o presidente, né, hierarquicamente é ligado à mesma questão e está aí essa situação. Então sua nota para ela é uma nota baixa, não quer dizer o número, quer dar um 3, 4, 5? Não, mas é baixa. É baixa. Tudo bem, então tá aí, o porquê já está explicado, eu também penso a mesma coisa e muita gente também. Bom, e assim nós concluímos essa outra entrevista através dessa nossa nova página TV7 Política, para assuntos, enfim, com políticos, administradores, vereadores, deputados, atuais ou não, etc., que é a nova formatação do jornalismo do sistema TV7, que também é veiculada no Raios Mídia, no Raios Mídia TV7, no nosso canal no YouTube e também na nossa fanpage pelo Facebook, além de grupos no WhatsApp que a gente participa. Então a gente tem uma visibilidade muito boa. Eu quero agradecer a Flávio Henrique, vice-prefeito de São Gonçalo do Amarante, ex-quadrilheiro, diretor da quadrilha Coração Nordestino, pela sua paciência, né? Porque foram aí, eu acho que 1 hora ou mais de conversas, né? Não, mas foi muito bom. Eu acredito que todo canal de comunicação que comunica de forma verdadeira, que tem um cuidado e o zelo com a informação, eu sempre participo, gosto de participar, porque eu acho que é assim que as pessoas veem o nosso trabalho, que acompanham, é através desses canais de comunicação do Estado. Então eu sempre me disponho, estou feliz demais, muito obrigado.